Olá, irmãos, graça e paz. Eu venho mais uma vez trazer uma palavra por parte do nosso Senhor. Ultimamente eu tenho lido o livro de Jeremias. Não terminei ele ainda, mas é uma pequena passagem que me chamou muita atenção. E Jeremias, ele foi um profeta que foi chamado ainda jovem para estar trazendo a palavra de Deus para o povo. E o contexto que Jeremias vivia era entre o reinado do rei Josias e o exílio na Babilônia. E depois de Davi, depois de Salomão, a gente encontra descrito nos livros de reis e de crônicas toda realmente a decadência de Israel, de Judá. E é nesse contexto que o jovem profeta ele vai diante do povo trazendo algumas palavras da parte de Deus. E não são palavras doces, são palavras de indignação, são palavras de revolta do Senhor acerca da idolatria, acerca da injustiça e de tantas outras coisas que desagradaram o coração de Deus. E a gente encontra no livro de Jeremias alguns momentos em que o povo tenta silenciar Jeremias por não aguentar o peso da palavra. Mas o meu foco hoje não é sobre a vida de Jeremias, mas sim uma palavra que Jeremias trouxe da parte de Deus. Essa palavra se encontra no capítulo 22, versículos 13 a 16, e diz o seguinte: Ai daquele que constrói seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos. Faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida. Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. E essa palavra que Deus deu a Jeremias fala a respeito de dois reis diferentes. O primeiro é Joaquim, um rei que assumiu depois de Jeoacás, e Jeoacás assumiu depois de Josias. Depois de 3 meses da morte de Josias, então Joaquim assume o reinado. E a gente encontra no livro de Crônicas e no livro de Reis que Jeoacás e Joaquim reinaram de forma que desagradava o coração de Deus. Esses livros não trazem exatamente com muitos detalhes aquilo que eles fizeram. Mas aqui no livro de Jeremias a gente encontra alguns indícios sobre o reinado de Joaquim. A gente encontra um reinado baseado no orgulho, no egoísmo, na exploração do próprio povo. Em contrapartida, Jeremias fala sobre o reinado de Josias. E Josias, segundo a palavra de Deus, foi um rei que fez a vontade de Deus, que agradou a Deus. E o contexto de Josias era que logo no começo do reinado dele, ele mandou reconstruir o templo. E numa das viagens desses mensageiros para levar a vontade do rei, um deles volta com o livro da lei. Josias lê esse livro e manda consultar a Deus para ver se aquelas palavras que ele leu vinham do Senhor. E a gente encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 26 a 28, a resposta que Deus dá a Josias. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu.
Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então, eles levaram a resposta a Josias. Então essa é a resposta que Josias recebe da parte de Deus, depois que ele manda consultar acerca daquilo que ele leu. E depois de Josias receber essa resposta, ele vai diante do povo, lê o livro da lei diante do povo. E começa uma bateria de reformas religiosas no reino. Ele sai derrubando templos, sai derrubando monumentos idólatras. Ele sai expulsando, matando os sacerdotes dos deuses idólatras. E ele conduz o povo a reafirmar a aliança diante de Deus. Ele conduz o povo a estar adorando novamente a Deus. Então, o que a gente percebe é que Josias ele conheceu a palavra de Deus, mas ele obedeceu também. Então a fé que Josias teve em Deus foi uma fé viva, foi uma fé que levou ele a conduzir o povo de volta a Deus, instaurando todas as reformas. E a gente encontra esses relatos nos livros de crônicas e de reis. E o que me chamou mais atenção, voltando ao texto de Jeremias, foram os versículos 15 e 16 do capítulo 22 ainda. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Então a gente vê que Deus, através da vida de Jeremias, traz uma declaração, um reconhecimento, dizendo: Josias me conhecia. Josias era um grande rei. E Josias, como a gente pode ver, ele foi alguém que temeu a Deus, que buscou de todo o coração, de todo o conhecimento. E com todas as forças. A própria palavra nos diz isso. E Josias reinou debaixo de graça e justiça. E isso agradou a Deus. E eu fiquei pensando nessa declaração de Deus. Não é isso que significa conhecer-me. Porque a gente vê uma vida em que a vida de um homem que conheceu e obedeceu a palavra de Deus, que buscou a Deus de todo o coração, com todas as forças. E isso levou Deus a responder. Esse amor de Josias, esse amor a Deus expresso em guardar e obedecer a lei de Deus, trouxe essa manifestação, essa revelação por parte de Deus. Irmãos, um pouquinho mais de 14 gerações depois, Jesus nos declara a seguinte verdade. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14 traz as exortações de Jesus. Jesus está lá com os seus discípulos, dando os conselhos finais, prometendo o Espírito Santo, falando daquilo que ia acontecer. E quando eu olho a vida de Josias, essa declaração de Jesus, eu fico maravilhado como um homem
que viveu 14 gerações antes dessa declaração que a gente encontra na palavra de Deus. Como um homem viveu isso. Como um homem amou a Deus de tal forma que ele obedecia a Deus. Ele conhecia e obedecia a palavra de Deus. E a gente percebe que Jesus ele é bem categórico. Ele fala que aquele que me ama guarda e obedece às minhas palavras. E isso fica ainda mais claro quando a gente vê a vida de Saul. Numa das tentativas de agradar a Deus, de demonstrar o amor de Deus a Deus, Saul desobedece a Deus. E Deus tira o favor dele da vida de Saul. Irmãos, minha exortação é para que a gente cresça cada vez mais em amor a Deus. Como? Buscando a palavra de Deus e obedecendo. E assim como o rei Josias, que viveu em conhecimento e obediência à palavra de Deus, que a gente ame a Deus de tal forma que o próprio Deus venha nos dizer que a gente conhece a Ele. Irmãos, a gente tem o Espírito Santo para fazer isso pra gente. A gente tem o Espírito Santo para revelar aos nossos corações da parte de Deus. A gente não precisa de outra pessoa, a gente não precisa de alguém nos falando isso. A gente já tem o Espírito Santo vivendo em nós. Mais pra frente, Jesus mesmo declara que aquele que ama a Deus, guarda as palavras, será amado pelo Pai, e Jesus e o Pai virão e habitarão em nós. É o Espírito Santo, é o Deus vivo dentro de nós. Irmãos, que a gente possa estar buscando amar a Deus em conhecimento e obediência à palavra dele. Até a gente ter a segurança, até o Espírito Santo declarar cada vez mais que a gente conhece a Ele. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, que é capaz, Deus, de dividir alma e espírito, Deus, e realmente revelar as verdadeiras intenções dos nossos corações, Deus. Obrigado pela Tua palavra, que é viva por si só. Obrigado pela Tua palavra, que ela é eficaz para o ensino, Deus. Obrigado pela Tua palavra, que é inspirado por Ti. Deus, que a Tua palavra possa estar encontrando um solo fértil. Que ela possa estar vindo a trazer vida aos nossos corações, Deus. Uma palavra de amor, que nos confronta em amor, Deus. Pai, que a gente possa estar aprendendo a buscar cada vez mais a Tua palavra, Pai. Que a gente possa estar aprendendo a não só buscar, mas a botá-la em prática, a obedecer a Tua palavra, Deus, porque é isso que Te agrada, Deus. Porque é dessa forma que nós expressamos o nosso amor a Ti, Deus. Te conhecendo e Te obedecendo, Pai. Que nós não cansemos de Te buscar, Deus. E que a gente busque, Deus, com tamanha intensidade, de uma forma tão viva, Deus, que o Senhor, o Teu Santo Espírito que vive em nós, o Senhor que habita em nós, venha estar declarando aos nossos corações que nós o conhecemos, Deus. Que a nossa obediência nos leve a Te conhecer cada vez mais. E que assim como Josias, Deus, que Te amou, obedeceu a Tua palavra e foi declarado como um homem que Te conhecia, Pai, que a gente possa estar fazendo o mesmo, Pai.
Senhor, essa é a minha oração, esse é o meu pedido. Em nome do Teu Filho amado, Senhor. Amém.